Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui ao vivo para mais uma live nesse dia 15 de abril. Vamos esperar aqui os irmãos, vamos ver quem está conosco nessa nossa live. Vamos ver aqui, os irmãos vão participando. Tá ali, o Jorge, a Ju, já apareceu ali, obrigado. Já temos alguns irmãos já que estão aí. Kátia, Kátia, Pai do Senhor, lá em Itanhaém, grande abraço. Abraço a todos aí, toda a sua família em Itanhaém, que Deus abençoe. Vai compartilhando, chame outros irmãos, convide outros irmãos para estarem participando conosco. Vamos esperar aqui a irmã Silvana Nunes, lá de São José, né? A mãe da Aline, sogra do Daniel. Deus abençoe, minha irmã, um abraço. A irmã Célia, lá de Roseira. Meu genro Jorge Luiz, Deus abençoe. São os irmãos que estão conosco. José Ramos Júnior, lá em Lorena, amigão do peito, sempre está conosco aqui na nossa live. O Toniel, quando pode, também está sempre conosco. Paz do Senhor. Glória a Deus. Mateus Coelho, Pai do Senhor Mateus, Deus abençoe. A Carolzinha, oi Carol. A Cátia diz aqui que a Carol pediu um oi. Carolzinha, oi. Um abraço, um beijo do tio, viu, Carol? Beijo do tio, Deus abençoe. Vou esperar um pouquinho mais os irmãos irem subindo aí, curtindo, compartilhando. Temos uma palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Vamos participando aqui, nossos irmãos, participando conosco. Vamos compartilhando, divulgando, para que possam estar conosco. Hoje eu não divulguei muito live, mas estamos aqui. Vamos participando aí mais irmãos. Deus abençoe a todos que estão conosco nessa noite, mais esta live. João Batista Carvalho, Marlene, Pai do Senhor. João, cheguei, João, amém. JB Carvalho, Deus abençoe. Vamos passando para outros aí. Hoje eu esqueci de avisar o irmão Jefferson Palante, que sempre está conosco também, mas com certeza está lá participando conosco. Paz do Senhor, Marlene. Abraço no Josias, saudade dos irmãos, né? Nós estamos possibilitados de reunirmos no templo. Estamos em fase de isolamento social, né? E nós sentimos, acabamos por sentir saudade dos irmãos, estamos juntos nos nossos cultos, nos nossos templos. Amanhã, 19h30, nós teremos o nosso culto online, pelo canal YouTube da Assembleia de Deus, Ministério do Belém aqui em Guaratinguetá, né? www.adbelém, Guaratinguetá, permitindo Deus. Teremos amanhã o nosso culto online. Enquanto os irmãos vão chegando, Ismael, lá de Roseira, Deus abençoe. Deus abençoe. Enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos louvando ao Senhor aqui, com louvor. Enquanto os irmãos vão entrando, compartilhando, chamando outros para participarem conosco da live. Pai do Senhor, Nilza, um abraço para o pastor Claudino Christopher, um abraço, sua família de Násio, abençoa, amigão. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É realidade que eu não posso me afastar.
tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Só tu me entendes, não me censuras, embora sei que eu te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me esconda em tuas asas bem segura. Me agasalha com teu manto de ternura. Ó, me transportas como vento sobre o mar. Não, 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 não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor.
implora. Não me deixe, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a todos que estão conosco. Quero chamar a atenção para segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de 1 ao versículo de número 11. É um texto conhecido. Fala sobre o milagre, né? A cura do rei Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma passa de figo, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Amém. Vamos ficar até aqui o versículo de número 7. É um texto conhecido, mas me chama a atenção aqui neste texto a resposta de Deus diante das nossas atitudes. E é isso que eu quero trazer rapidamente para os irmãos nesta noite. A resposta de Deus mediante as nossas atitudes. Ezequias é reconhecido na Bíblia como um bom rei. Foi um dos reis de Judá que serviu ao Senhor, foi fiel ao Senhor. Ele preocupou-se em restabelecer o culto ao Senhor. Ezequias, portanto, foi um rei que agradou ao Senhor Deus. Um rei que confiou em Deus. E este rei, no apogeu do seu reinado, ele fica doente. E o texto diz que a doença dele era doença de morte. Era uma doença grave e mortal. E desse momento de enfermidade e da cura vivido pelo rei Ezequias, é desse momento que eu quero extrair para nós nesta noite algumas lições para a nossa vida também. A primeira coisa que observamos neste texto, o estado de Ezequias. E como eu disse aos irmãos, ele foi um rei que agradou ao Senhor, fez a vontade de Deus,
E o que isso nos ensina e nos mostra? Que o fato de fazermos a vontade de Deus, de servir a Deus, não significa que nós não enfrentaremos tragédia. Mas qual é a diferença daquele que serve a Deus quando enfrenta um momento de tragédia na sua vida? É que nesse momento de tragédia que abate sobre nós, mesmo fazendo a vontade de Deus, estando dentro da vontade de Deus, é que nós temos a presença dele conosco. Servir a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, de forma alguma nos isenta de experimentarmos momentos difíceis na nossa vida. E é interessante notarmos uma coisa, queridos, que o nosso caráter, enquanto cristão, servo de Deus, fiel a Deus, temente a Deus, é forjado nos momentos de provações. São nesses momentos de provações que sobrevêm a nós, é que o nosso caráter de cristão, de servo que realmente serve e confia em Deus, é nesse momento que o nosso caráter é forjado. Então é difícil, mas é por isso que a Bíblia diz que em tudo devemos agradecer a Deus, porque esta é a vontade de Deus para conosco. É Deus nos forjando, é Deus trabalhando na nossa vida, é Deus nos preparando para coisas maiores, para coisas que fogem da nossa mente, da nossa imaginação. Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade mortal, uma enfermidade muito grave. Outra coisa que nós observamos, que estando enfermo, uma enfermidade que era para a morte, ele recebe a visita, e esta visita chega até o seu palácio com uma notícia nada agradável. Quero aqui mandar um abraço para a irmã Sueli, esposa do pastor Miriano, também lá participando. Deus abençoe, um abraço ao pastor. Muito obrigado, minha querida Bruna, Mariano, Deus te abençoe. Meus irmãos, em meio a tudo isso, uma enfermidade grave, o rei recebe no seu palácio uma visita que lhe traz uma notícia nada agradável. O profeta Isaías, por ordem de Deus, vai até o profeta, até o rei Ezequias, como portador de uma notícia fúnebre. Ele não foi no palácio para dizer: rei Ezequias, eu vim aqui para orar por vossa majestade. Ele não foi até o palácio ao encontro do rei para dizer ao rei que ele ia ser curado. Mas não foi até o palácio para levar ao rei uma palavra de conquista, uma palavra de vitória. E é sempre isso que queremos receber e ouvir, né? Quando Deus nos dá uma palavra de vitória, de conquista, nós nos alegramos. Mas pensemos, queridos, o rei com uma enfermidade mortal recebe em sua casa a visita do profeta Isaías, trazendo a ele uma mensagem fúnebre. Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma pergunta para nós:
Quem gostaria de receber uma notícia como esta? Mas foi esta a notícia que o profeta leva ao rei Ezequias. Segunda coisa que vemos aqui então, primeiro o estado do rei, acometido de uma enfermidade para a morte. Segunda coisa, ele é visitado com uma notícia nada agradável. Terceiro, a atitude do rei diante daquela notícia desagradável para ele. É interessante que quando ele recebe a notícia, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não questionou Deus, não cobrou Deus, nem tampouco fez como nós ouvimos hoje, alguns pregadores, alguns dizendo, não, eu vou colocar Deus na parede. Não, pelo contrário, ele se vira para a parede. Obviamente, possivelmente ele estava acamado. E quando ele recebe a notícia, diz o texto que ele se vira para a parede, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele não chamou seus parentes mais próximos. Ele, diante desta notícia, ele teve essa atitude. A oração foi o seu primeiro recurso. Que lição extraordinária para nós. Que lição maravilhosa. Receber uma notícia desagradável. E a primeira atitude dele foi orar. Irmãos, pensemos bem. Qual seria o nosso comportamento? Quando, por exemplo, não vou dizer aqui uma notícia fúnebre como essa, mas, por exemplo, uma notícia que foi despedido do emprego. No primeiro momento, a nossa reação é de desespero. E agora? Como vai ser? E às vezes alguns de nós, até por descuido, já começa a tentar arrumar uma artimanha para criar um problema, ajuizar a empresa ou o empregador. Mas veja bem a atitude dele diante daquela notícia. A oração foi o seu primeiro recurso. Ele virou para a parede e orou, ou seja, confiou em Deus. Eu falo por mim, com certeza alguns de nós teríamos uma outra reação, uma reação de desespero, de pânico, uma reação de um medo, de um pânico tão grande que possivelmente nos dominaria. E quando eu pensava aqui no pânico, no medo, eu me lembrei daqueles 10 espias que vieram de sondar a terra depois de 40 dias conhecendo a terra. E quando vão apresentar o seu relatório, estavam tomados, dominados pelo medo, pelo pânico. A terra era boa, coisa boa que tinha lá, mas o pânico de ver lá gigantes, situações difíceis para eles conquistarem, e esse medo, esse pânico os levou a inflamar uma multidão. Mas o rei Ezequias, ele nos deixa essa lição, que diante dessa notícia fúnebre que ele recebe, a oração foi o seu primeiro recurso. Então essa é a terceira lição que aprendemos aqui neste texto. A atitude do rei, a sua ação diante daquela notícia fúnebre, desagradável que ele recebe. Diante daquela notícia, ele tem a oração como seu primeiro recurso. E é interessante a forma como ele utiliza-se desse recurso chamado oração para falar com Deus.
Ele não foi, eu volto a dizer, apertar Deus. Dizer, Deus, por que isso? Por que nessa situação? Não, mas a Bíblia diz que ele se humilhou diante do Senhor. Ele não fez cobrança, olha que interessante. Ele diz no verso 3, ah, Senhor, ser servido de te lembrar com humildade. Senhor, ser servido. Senhor, olha, diante da sua grandeza, da sua majestade, por favor, se o Senhor puder ser bondoso para comigo, benigno para comigo, te lembre, Senhor, de que andei diante de ti. Irmão, olha que postura linda essa oração. Ele não foi, ou seja, na nossa linguagem popular, assim, dando carteirada em Deus. Não, eu sou rei. Eu edifiquei, levei o povo a reunir de novo, edifiquei, restaurei o culto, fiz isso, fiz aquilo. Não. Com humildade. Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti. Que lição extraordinária. Ele não cobra Deus, ele não coloca Deus na parede, mas ele fez uma oração com humildade. E nessa sua oração com humildade, pedindo ao Senhor que se lembrasse da retidão dele para com Deus. O salmista, no Salmo 51, no versículo 17, ele diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E eu fui ver esse negócio aqui, quebrantado. O que é quebrantar-se? Coração quebrantado é um coração enfraquecido, é um coração dobrado, um coração calmo. Contrito é um coração afligido. Ele estava com seu coração afligido, porém com o coração dobrado diante da grandeza de Deus. Ser servido, Senhor, de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Que lição extraordinária! Diante dessa notícia, atitude, a ação de Ezequias foi utilizar a oração como seu primeiro recurso. Irmãos, que lição para nós. Oh glória! Deus trabalhando na minha e na tua vida. Às vezes recebemos notícias que nos espantam e a nossa reação é uma outra reação. Mas a atitude dele foi uma atitude diferente. Outra lição. Diante da atitude dele, ao receber aquela notícia, a resposta de Deus veio para Ezequias de acordo com a atitude que ele teve para com Deus. E quando ele se humilha, chora, e a Bíblia diz que chorou muitíssimo. Olha a resposta de Deus diante da atitude do rei. O Senhor chamou o profeta que ainda estava no pátio e manda o profeta voltar com uma notícia ao chefe do meu povo. Diz, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Olha que atitude. A resposta de Deus diante da atitude do rei Ezequias. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouve e Deus vê. Deus ouve e Deus vê. Me lembro agora, lá acho que é o capítulo 3 do livro do Êxodo. Deixa eu procurar aqui, para eu não me equivocar. Capítulo 3.
Versículo 7, quando Deus trava aquela conversa com Moisés, diante do clamor do povo que estava escravo no Egito. Versículo 7 diz: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus vê. Deus vê. Deus vê. Tenho visto, ouvido e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Irmão, uma palavra para nós. Deus ouve e Deus vê, viu? Então descansemos o nosso coração. Porque diante da nossa atitude, se a nossa atitude for a atitude de Ezequias, que ele teve a oração como seu primeiro recurso, e de uma forma humilhante, com humildade diante de Deus, a resposta de Deus fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. As nossas lágrimas, ela tem um grande valor diante de Deus. No Salmo 56, no verso 8, o salmista diz: tu contastes as minhas peregrinações, ou seja, os meus passos. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Pastor Francisco Salles, em Dracena, que prazer ter o Senhor participando. Teu chefe, Deus te abençoe. Um abraço no coração do Senhor e de toda a família, viu? Que alegria, pastor Salles, amigo do peito. Pastor lá da Assembleia de Deus em Dracena, pastor presidente. Pois bem, queridos, voltando aqui. Ouvi tua oração, vi tuas lágrimas. A Elaine de Jesus, ela tem um hino interessante. E aquele hino ela diz: quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente e não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Oh, aleluia! Deus tem visto as tuas lágrimas, Deus as tem colhido, estão diante dele. Aleluia! Os homens às vezes não entendem, as nossas lágrimas não compreendem, mas Elaine diz ainda no seu hino que uma lágrima para Deus é uma frase. Irmãos, o texto leva-nos a entender aqui que a oração de Ezequias foi curta, porque Isaías ainda estava no palácio, no pátio, quando Deus disse: volta lá. Corrobora aqui com o que diz a nossa irmã aqui na sua composição: uma lágrima para Deus é uma frase, porque Deus disse: olha, eu ouvi a oração e vi as tuas lágrimas. Ezequias não precisou falar muito, porque para Deus a nossa lágrima, com o coração quebrantado e contrito diante da presença dele, de forma humilde, com humildade, ela é uma frase na presença do Senhor Deus. E só Deus tem o poder para interpretar uma lágrima. Os homens nos apontam, nos criticam, nos censuram, mas a nossa lágrima diante de Deus, só Ele pode interpretá-las, sem nenhuma palavra sequer às vezes saindo dos nossos lábios. Então a resposta de Deus diante da atitude do rei: ouvi tua oração, vi as tuas lágrimas. E agora Deus lhe faz uma promessa animadora. A sequência do versículo 5: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha que promessa: eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Por conta da enfermidade ele estava impossibilitado, mas Deus disse: olha que promessa Deus fez para ele: eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor.
porque Deus viu, Deus ouviu a oração e viu as lágrimas dele. E Deus disse mais: lhe acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus faz a coisa completa. Deus não faz pela metade. Eita Deus, oh glória, oh aleluia. A obra que ele começou, meu querido, ele vai concluir, será completa na minha e na tua vida, para a glória do nome dele, porque Deus não faz nada pela metade. Aleluia. A vitória de Ezequias foi completa. Te sararei, Ezequias. Você vai voltar à casa de Deus, ao templo, ao terceiro dia. Tem mais. Eu vou te acrescentar 15 anos de vida. Darei o rei da Síria na sua mão. Te livrarei das mãos do rei da Síria. Nós vemos aqui uma promessa. E por fim, a última lição. A atitude de Ezequias levou outros a serem abençoados. Está aqui no versículo 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Ou seja, Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu vi a tua lágrima, a forma humilde como você se apresentou diante de mim, tomando a oração como seu primeiro recurso e de forma humilde, dizendo: ser servido, Senhor, de te lembrar de que andei diante de ti. Olha, por conta disso, eu vou abençoar você, vou sarar você da enfermidade, vou te dar mais 15 anos e outros serão abençoados também. Eu ampararei esta cidade. Queridos, as nossas atitudes poderão levar outros à nossa volta a serem abençoados também. A bênção de Deus virá sobre nós, e mediante a nossa atitude para com Ele, aqueles que estiverem à nossa volta serão alcançadas pelas bênçãos de Deus. Eles não entenderão, não compreenderão, dirão: mas como pode? Como aconteceu isso? Mas é que a nossa atitude pode nos levar a isso. Eu quero concluir. São 10:05. Nossas atitudes diante de Deus poderão implicar no favor de Deus ou não para conosco. Verso 14 do segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, aí Deus faz a promessa: eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe. Fiquemos com essa palavra no nosso coração. A resposta de Deus mediante as nossas atitudes. Diante de uma notícia catastrófica, a atitude do rei foi utilizar a oração como seu primeiro recurso. E ele a fez de forma humilde. E diante desta atitude, Deus então envia a Ezequias a resposta. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a Deus por esta noite, por mais esta oportunidade que Deus nos tem dado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Vamos orar. Ore comigo nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus.
E depois desta oração eu quero encerrar esta minha participação com mais um louvor para o nosso coração. Eu quero convidá-lo a participar comigo deste momento. Oremos, Pai eterno. Em nome de Jesus, teu Filho, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, por esse momento, por cada irmão e irmã que participou, Senhor, comigo, que me deu prazer, alegria de estar comigo, Senhor, se alimentando desta palavra do céu para o nosso coração. Em tempos difíceis, em tempos, Senhor, em que as notícias não são boas, são notícias estarrecedoras, notícias preocupantes, mas, Senhor, que possamos agir como agiu o rei Ezequias. A oração, Senhor, tem e deve ser o nosso primeiro recurso, mas que a façamos de forma humilde, reconhecendo que o Senhor é Deus, e se o Senhor, segundo a sua misericórdia e sua bondade, quiser estender para nós a tua mão, Senhor, assim fará, e o teu nome será glorificado. Porém, Deus, se o teu propósito para conosco for outro, que possamos entender e compreender, porque o Senhor tem o domínio e controle, e o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia. És o guarda fiel que não tosqueneja e não dormita. És o Senhor que ordena anjos a nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. És o Deus que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Abençoa os teus filhos nesta hora. Fica conosco. Nos dê uma noite abençoada. Eu peço a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louve ao Senhor comigo. Oh, aleluia. Ele é o nosso Deus. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre a sombra, és a sombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo, és o berço que embala o que nasce, és a face da alma remida, és degrau para eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. Oh, aleluia! Como é bom adorar o Senhor. Glória. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, no deserto és descanso e de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que irradia
do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce, és a face da alma remida, és degrau da eterna subida, és a vida, meu Deus. Aleluia. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas no deserto, ó Deus, és descanso de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho, oh, és o brilho no olhar, no olhar, no olhar, no olhar, no olhar de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. Que Deus te dê graça. Que Deus te encha com as bênçãos do céu a cada um da sua família. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Obrigado a todos que participaram conosco. Pastor Miriano, Mansueli, pastor lá de Dracena. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A todos, aos irmãos de São José. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus.